Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja o nome do Senhor pelo dia chamado hoje, né? Mais uma quinta-feira, com muita alegria em nosso coração, pedindo licença para entrar na sua casa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu, irmão Carlos Souza, eu quero deixar aqui, né, o meu carinho por vocês, né? Programa hoje que tem um tema bem interessante, bem dinâmico. Glória a Deus. E já quero também saudar, cumprimentar meu irmãozão, Emanuel Alan, que está ali, Paz do Senhor, né? meu Aleluia. irmão. Está se vendo. Ele falou que está aí chegando as rugas dele, povo. Oh, rapaz, olha. Comentem sobre as rugas do Emanuel. Meu Deus, Pode ser, meu aleluia. Emanuel. Pai do Senhor, meu irmão, boa tarde. Paz do Senhor Jesus a todos, nossos ouvintes, nossos amigos, cooperadores, cada um daqueles que nos acompanham aí com o programa A Bíblia e você. Estamos direto da Web Rádio, né? Hoje pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook, né? E pelo app E também. pelo app da Aleluia. rádio, é isso Glória a aí. Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde. E hoje o tema é Não julgue para não ser julgado. Aleluia, Jesus. Vamos Glória fazer a menção do Deus. texto no quadro Descomplica aí, é isso, Carlos? Quadro Descomplica aí. Aleluia, Jesus. Nosso quadro aí, entre tantos outros, né? Esse de responsabilidade maior do Emmanuel. Glória a Deus. Dadas já as considerações iniciais, quero já orar para iniciar. Que Deus abençoe também a sua vida, o seu lar, que abençoe nosso programa, que o conteúdo de hoje possa ser de grande edificação para a sua vida, né? Glória a Deus. Você também tem seus pedidos de orações, um parente, um amigo, um familiar, você Exatamente. mesmo. Deixa aí seus pedidos, né? Você que também queira uma visita, conversar, estamos à disposição. Oremos? Oremos. Soberano Deus, nesse momento, Pai, Sim, Deus. nos apresentamos perante Tua presença, Pai amado, nesse momento, Pai querido amado, para falarmos, Senhor, a Tua palavra, anunciarmos o Teu Evangelho, Senhor. Pai, que os sinais, Pai amado, Senhor, que o som, que o volume, que o que sair, Senhor, Pai, dos microfones dessa rádio, Senhor, venha alcançar vidas e mais vidas, Pai amado, venha servir de vida, Pai amado, para vidas, venha trazer vida, venha trazer cura, Senhor, venha trazer refrigério, venha trazer resposta, venha trazer direção, Pai amado, para tantas outras pessoas, Senhor. Pai, continua conosco, dá graça, Senhor Manuel, que tem a responsabilidade de hoje trazer, Senhor, Pai, um assunto tão importante, Pai. Essa é a nossa oração, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Ti. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Desde já quero também falar do nosso patrocinador, Vital Embalagens, que se encontra ali na Praça José Bonifácio. Aleluia, Jesus. Emanuel, se eu quiser vender meus bolos de pote, Opa! no Vital tem. Potes de todos os tamanhos, irmão. Do BMG até o GG, até pote de sorvete para você Se eu vender. quiser vender o meu mousse, é lá que eu encontro as Opa, embalagens. é lá que você encontra. Glória a Deus. E para falar com o Exatamente. Vital, Emanuel, eu tenho o contato dele aqui, que é o 3222-2203, repetindo, 3222-2203, e também tem o WhatsApp dele, 996-29-5475, repetindo, 996-29-5475. Agradecer ao irmão Vital, né, da Vital Embalagens, glória a Deus, que Deus continue abençoando o seu comércio, é nosso patrocinador, aleluia, Jesus. E vamos para os Salmos do dia, glória a Deus. Se encontra lá em Salmos de número 54, onde Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Tratando sobre julgamentos, ele deveria estar orando a Deus, Senhor, eles vão me julgar lá, vão falar de mim. Livra-me do julgamento, Senhor. Me salva dessa, Senhor. Vamos ver o que Davi orou, né? Vamos ver qual que foi a oração de Davi. Diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder.
Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não põem a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda angústia e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Aleluia. Podemos ver aí que nesse salmo meio que já tem um livra-me de um julgamento, no final ele fala assim, os desejos em relação aos meus inimigos, eu já vi que foram cumpridos. Então, meio que já um analista daqui, um analista dali, né? Meio que É que a grande realidade, né? A grande realidade, Carlos, é que o ser humano, ele julga por si só, né? Nós aprendemos que o ser humano, ele julga por pensamento, por palavra e por atitude, né? Que são as três formas que nós mais pecamos, né? O julgamento do pensar, o julgamento do pronunciar as palavras e o julgamento das atitudes, porque às vezes você não fala, porém você trata a pessoa com indiferença. Isso também é julgar, né? Glória a Deus. Mas, como hoje, né, o texto chave, né, o texto que dará pontapé inicial à nossa conversa, ele está lá em Mateus, capítulo de número 7, verso de número 1, né? Mateus, capítulo 7, verso de número 1, que vai nos dizer: não julguem para que vocês não sejam julgados. Aí eu vou continuar o texto. Continue. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar um cisto do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisto do olho do seu irmão. O texto, irmão Carlos, é um texto bem pesado, na verdade, né? Mas o que o texto quer dizer? É o primeiro tópico da nossa conversa. O que o texto quer dizer, né? O texto tem por epígrafe, né, o julgamento ao próximo. Né? E quando nós entramos, né, no fato de entender a palavra do Senhor, entender a Bíblia, muitas vezes nós falhamos em não prestar atenção no seu contexto. Nós usamos o texto, não julgue para não ser julgado, para abafar alguns erros, né? Por exemplo, o irmão errou, irmão, não julga ele. Não pode julgar, irmão, que isso? Né? Mas o texto quer realmente dizer isso? Ou ele quer dizer que há uma forma certa de julgamento? O texto quer dizer que há uma forma certa de julgar. Né? Então você concorda com essa linha de pensamento? Sim, concordo. Que o texto ele não proíbe você de julgar, né? Até porque logo também será abordado no assunto que nós temos um livro específico de juízes. Exatamente. Né? Então, quem são esses homens? Esses juízes são pessoas responsáveis, pessoas com serenidade, maturidade, com uma conduta, né? Um padrão de conduta para que possa analisar, né, as causas diárias, né, do cidadão, da população, né? Até porque nós, pais, também nós somos uma espécie de juízes na nossa casa. Exatamente, né? exatamente. Então, tem vários tipos, né? Então, na verdade, a sociedade, ela, se nós mudar um pouquinho a palavra, ela está sempre analisando o próximo. Você está ali no trabalho, ali chega alguém com, sei lá, com uma roupa, você olha,
Você analisa... Você tem um pré-julgamento sobre ela, né? Você tem um pré-julgamento, fala, ó, essa pessoa... Né, tipo, primeiro você analisa se você gostou ou não do look da pessoa, para ficar chique, né? Exatamente. Ah, eu gostei, eu usaria, eu não usaria. Que tênis da hora, né? Compraria, não compraria. Nossa, que boné feio, né? Tipo... Aí se a pessoa chega, aí você olha assim, essa pessoa é muito extravagante, né? Exatamente. Ou essa pessoa meio que não se preocupa muito com a sua aparência, como vai se apresentar. Então, na verdade, nós já diariamente nós temos essa análise. Está andando no ônibus, olha para a pessoa, não gostei da marca do celular que aquela pessoa usa. É o pré-julgamento que nós temos. Temos essa análise diária, né? Então, exatamente, nós estamos dentro disso, né? Sempre analisando. Exato. É que assim, né? Se você for parar para analisar, o homem, em sua natureza, ele não gosta de ser confrontado, né? Ou contrariado. Então, usa-se o texto, né? Para você... Cuidado, você está julgando, para quê? Para justificar os erros, né? Hoje, o não julgue, ele se tornou sinônimo de me deixe pecar em paz. É tipo isso, né? É tipo isso. Eu estou te falando isso por quê? Porque acontece algumas situações no nosso dia a dia e que quando você fala para a pessoa assim, olha, isso aí é errado, hein? Pô, tá me julgando? Não, estou te alertando, estou te avisando. Até porque, ó, João capítulo 7, verso de número 24, João capítulo 7, verso de número 24, diz assim, ó, não julgue apenas pela aparência, mas faça julgamentos justos. Peraí, então um texto fala que eu não posso julgar e o outro está falando que eu posso julgar. E agora? Como explicar isso? E agora? Aí ficou difícil, né? Por quê? Porque o que acontece, Carlos? A grande maioria das vezes, o confronto que vai haver, a sociedade sempre vai esbarrar no evangelho. Ela sempre vai esbarrar no evangelho. A política, né? As pessoas, no modo geral, tudo vai se esbarrar no evangelho, porque o evangelho tem a palavra certa para qualquer ocasião. Se você pegar uma Bíblia de estudo, você vai lá no fundo, coloca lá na parte tristeza, vai ter um monte de versículo para quem está triste. Ânimo para quem está animado. Pecado para quem pecou. Até porque também as leis, e não só as leis do Brasil, mas as leis de praticamente, vamos colocar 90% das nações, estão pautadas, né, dentro das leis bíblicas. Das leis bíblicas. Exatamente. Então, o ser humano não admite. Porém, há algumas coisas, né, que eu até converso com os camaradas meus lá e eu falo para eles, gente, a ética, ela é tirada da Bíblia. A ética é tirada da Bíblia. Porque aonde fala que mentir é errado? Aonde? No Código Penal não tem, né? Na Constituição não tem. Não pode. Tá tranquilo lá. Pode falar. Você pode omitir uma informação. Porém, no Evangelho, ele condena a mentira. Ele fala, não, você não pode mentir. Você tem que ser honesto. Você tem que ser sincero. Então, a partir daí, tira-se uma ética, né? Cria-se um código de ética para dizer assim, não, poxa, é errado eu fazer isso com o meu irmão. Então, né, eu separei alguns textos bíblicos que vai nos ajudar, né, nessa jornada dessa palavra. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que aquele que aceita a repreensão é sábio e prudente. Em Provérbios 15, 32 diz assim, ó, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Ou seja, se você está sendo disciplinado, corrigido, você não está ligando para onde vai a sua alma. O que está acontecendo? Poxa, só quer me chamar a atenção, deixa eu pecar em paz. É isso aí. Ou seja, quando a pessoa, então, ela está sendo corrigida e ela não aceita a correção... Exato. É porque grande fato, Carlos, o grande fato, né, do texto em questão é que Jesus, ele não estava falando que você não pode julgar para não ser julgado. Ele só estava falando assim, ó, cuidado, porque a mesma régua que você está medindo ele vai medir você. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, você está medindo um negro por ele ser negro. E isso está errado. Você está medindo uma pessoa que não é cristã porque ela não é cristã. E isso está errado. Você está medindo um outro cristão porque você é cristão? Está errado. Então, ou seja, o grande fato é... Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Um dia nós estávamos num culto, né? E o culto estava uma benção.
Sabe aquele culto que você fala assim, meu Deus do céu, eu Você só sei chorar. subiu, ou Ou se o céu desceu. Sei. Eu só sei chorar, Jesus. Eita, coisa linda. Aí eu olho para frente assim, abro o olho e fico olhando assim, e eu vejo o irmão pegar o celular e... Aí eu falei, cara, fechei o olho de novo e falei, Deus, quem que no meio dessa glória, dessa tua presença, dessa palavra maravilhosa que está nos confrontando, para mexer no celular? Aí o Espírito Santo falou para mim, e quem, no meio disso tudo, para reparar no irmão? O que é pior, o que tá mexendo no celular, o que tá reparando, o que tá mexendo Tu no tá celular. entendendo? É como se eu estivesse julgando ele fazendo a mesma coisa que ele. Eu desviei a minha atenção de glorificar a Deus para prestar atenção numa outra pessoa. E ainda julgar ainda. Hipócrita. Entendeu? Eu fui um hipócrita. É mais ou menos quando a gente era criança, que a gente tá fazendo a coisa errada com o irmão, a gente vai falando assim, pai, o fulano... Comeu leitinho, mãe. Mas você também... Aí você com a boca cheia de leite. Comeu leitinho, mãe. Mais ou menos É tipo isso. sujo falando do mal lavado, né? É tipo isso. E terminando o versículo, ele diz assim, porém o que atenta à repreensão adquire entendimento, né? E é engraçado porque quando João fala que a gente deve julgar, ele fala que a gente deve julgar de acordo à reta justiça de Deus, né? Então, isso já nos dá a entender o seguinte, quando Jesus estava falando que as pessoas não podiam julgar as outras, ele estava falando sobre 2 tipos de julgamento, o julgamento hipócrita e o julgamento temerário, né? Eu já vou explicar o que são os 2 julgamentos para que a gente entenda, né? Então, a gente pode julgar, pode, porém eu não posso julgar da forma errada. Por exemplo, eu julguei o irmão por estar no celular. E esses dias eu tinha convidado um pregador e eu estava com o celular na mão, mexendo no celular esperando a mensagem dele. Olha como eu fui hipócrita. Eu reparei que o irmão estava com o celular durante o culto, mas eu também fiquei depois. Você está entendendo? Então isso é uma forma errada, é um pré-julgamento que a gente não pode ter. É mais ou menos também quando a gente julga o irmão que chega atrasado no culto, que a gente chega sem saber a causa. A gente chega 10 minutos mais cedo, a gente se acha na razão de que os outros têm que chegar também no mesmo Sou horário. espiritual, cheguei 7 horas, o culto começa às 7h30. Na semana que vem você chega 1 hora atrasado. Exatamente, exatamente. Esse é o julgamento temerário, né? Nós vamos falar agora. Então, antes que você continue, eu queria aqui apresentar os nossos irmãos. Opa, por favor, né? Por favor. Os que vão ouvir a sua explicação. Eu também tenho uma pergunta já para você, cabeluda. Exato. Mas vamos lá. Está lá. Douglas Tamires. O irmão Douglas, da Vila dos Pescadores. A paz do Senhor, meu amigo. Bênção de Deus na nossa vida. Esse aqui, ele é perna de pau. Ele é mais juiz do que jogador, esse aqui. Eu notei. Fanfarrão. Pode ser, meu irmãozão. Pode ser, meu irmão, Deus abençoe. Juiz do que jogador. Tem o Cristiano Paciolo, acertei? Graça e paz de Jesus Cristo, meus amigos. Ele continua dizendo, hoje consegui parar tudo para ouvi-los. Amo vocês, meus irmãos. Glória a Deus. Isso aí não vai ser julgado não, porque falou que é mais gente. Então, a gente não vai julgar ele. Né? Louvado então, está aí seja os irmãos que estão conosco. Agradeço pela audiência. Continue aí. Né? Deixe seus comentários, suas dúvidas, né? Suas perguntas, né? Dá até medo. Tem um ali que quando começa com as dúvidas, dá até medo. É o Caio? É o Caio? É o Caio, aleluia. Mas você sabia que é bom um obreiro assim? É bom porque quando a pessoa pergunta, é sinal que ela quer aprender, né? Ela não quer só questionar, ela quer aprender, ela quer fazer o que é certo, né? Então João 7,24 me dá margem para julgar de acordo os retos caminhos de Deus, julgar de acordo à palavra de Deus. Então o segundo tópico seria, o que são julgamentos justos? Né? Se a Bíblia proíbe o julgamento hipócrita e o temerário, o julgamento hipócrita é um julgamento de quem aponta o erro ou defeito no outro e tem o mesmo defeito e talvez até pior. É isso que Jesus está condenando. Nesse está faltando misericórdia? Empatia? Nem se está faltando, você falou? Não. Nesse, o que está fazendo o julgamento hipócrita, né? Que às vezes está fazendo a mesma coisa, até pior. No caso, quando essa pessoa está julgando, está faltando misericórdia e empatia ou não? Não, ela só não tirou a trave do olho dela. Só não está enxergando a sua própria... Por isso que o texto continua falando assim, hipócrita, tira a trave do teu olho. Irmão, tem um cara que ele é do Jesuscópio, Douglas Gonçalves. Eu costumo ouvir bastante sobre algumas coisas que ele retrata, porque ele é bem jovem.
Ele tem uma linguagem bem jovem e bem explicativa. E ele estava falando assim, ó, cara, eu fui tomar banho e eu esqueci que eu usava óculos. Então eu entrei no banho, tal, o óculos molhou, de boa. E a minha mulher sempre reclamava do sabonete que ficava cheio de cabelo. Porque o homem passa, fica. E aí ele falou, hoje não vai ficar. Desligou o chuveiro, começou a tirar os cabelos do sabonete e deixou lá. Quando a mulher dele entrou e falou, poxa, de novo? Ele falou, pô, mas eu tirei, velho. O que era? Era o óculos que estava embaçado e ele não reparou. Tu entendeu? É isso que acontece nos dias de hoje. A pessoa tem um julgamento hipócrita. Por exemplo, a pessoa fala mal dos outros e aí quando falam mal dela, ela fala, tá vendo? Tá me perseguindo, tá falando mal de mim. Tudo é um inimigo. Tu tá entendendo? Esse é o grande julgamento que Jesus estava fazendo. Jesus falou, olha, presta atenção, você não pode julgar antes de você olhar a sua própria conduta. Porque a partir do momento que você faz a mesma coisa que a pessoa, é que você fala assim, poxa, o irmão veio com um terno vermelho pra igreja, velho. Caraca, esse não gosta de aparecer. Aí do nada tua mulher chega e fala, amor, eu comprei um terno pra tu, vermelho. Pô, e tu coloca o terno e vai pro culto. Eu fiz a pergunta porque tem a passagem que o rapaz ele chega, um devedor, perante o juiz e pede para que o juiz perdoe a dívida dele. Né? E ele não perdoa a dívida que é mais baixa de um outro rapaz. Né? E a dívida que é mais baixa do outro rapaz. Então, eu enxergo ali que, ao analisar, não houve a misericórdia que houve com ele, o rei. Exatamente. Né? Então, pode acontecer esse caso também de quando a gente julgar alguém. O fato é que quando Jesus está falando para não julgar, ele fala, João 7,24 falou que a gente pode julgar. Porém, todas as vezes que a gente julga, julga-se com misericórdia. O que Jesus falou? Se alguém pecar contra você, a gente vai chegar lá, mas o que Jesus falou? Os caras chegaram para Jesus, e aí? Quantas vezes a gente tem que perdoar? Jesus falou o quê? 70 vezes 7. Bastante. 490, então? Isso. Tá, 490. Tu acha que Jesus estava querendo que eles fizessem uma conta de matemática? Não. Ele estava falando assim, ó, a misericórdia tem que exceder até onde você aguentar. Exatamente. A misericórdia vai exceder tudo aquilo que você aguenta. Quando Paulo disse, você é mais do que vencedor, o que é mais do que vencedor, gente? Para e analisa. Mais do que vencedor é aquele que vence os seus próprios limites dia após dia. Você entende isso? Tem um comentário ali que eu tô conseguindo. Por favor. Um cristiano. Ele fez aqui 3 comentários, vamos começar um por um, né? Por favor. A maior problemática do julgar, principalmente no contexto do capítulo 7, é a questão da hipocrisia. No caso, o farisaísmo que queria impor a lei, porém não praticava. Continuando aqui o comentário dele, os líderes de antes apontar e instruir alguém dentro do seu erro, precisa olhar para si e analisar a sua vida para então saber se pode ou não corrigir alguém. Primeiro, sejamos exemplos. Mas o comentário dele aqui, continuando, o apóstolo Paulo entendia isso. Não é à toa que ele se colocava como referência. Continuando, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas Paulo aprendeu isso também, que nem ele comentou agora, Paulo aprendeu isso pelo que ele passou, porque ele teve um julgamento de um rapaz que teve, se não me engano a memória, se não me falha a memória, se minha memória não me engane agora, 2 Coríntios capítulo 4, onde um rapaz, ele se encanta com a mãe, com a sua madrasta, que é a esposa do seu pai, e ele fica com ela. E aí Paulo, sem misericórdia, fala, entregue na mão de Satanás. E na próxima carta que ele vai falar, no próximo capítulo, se não me engano, ele fala, não, gente, vamos perdoar. Vamos ter misericórdia da vida dele. Porque ele fala para entregar na mão de Satanás. E a Bíblia ensina o quê? Se não me falha a memória, Mateus 18:15, se não me engano, Jesus ele fala assim, olha, se o teu irmão pecar contra ti, você chama a atenção dele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não entender isso, você chama uma testemunha. Isso é um julgamento, irmão. Você está julgando a atitude do seu irmão contra você. Só que você não julga de acordo com a sua justiça. Porque Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundície. Esses trapos de imundície que ele está falando eram as ataduras que usavam os leprosos.
Era o pano que a mulher do fluxo de sangue usava para reter o sangue. Você está entendendo? O que o ser humano é? A forma dele julgar é totalmente errada. Por que quando alguém peca na igreja, o pastor ele fala, olha, peça perdão à igreja, né? Você vai ser disciplinado. Não é um julgamento? É um julgamento. Pô, Jesus falou para Pedro, o que ligar na terra é ligado no céu. Então, se Pedro traz o juízo a uma pessoa, Deus está falando, amém. Porque, irmão, presta atenção, o crente que não acredita que pode ser julgado, ele também não acredita que pode ser absolvido. Porque a igreja tem o poder de perdoar pecados na terra, não tem? E aqueles que dizem assim, há de que tocar no ungido de Deus. Irmão, isso aí é um tema da hora, que eu tô já tô pensando. Que está acima de qualquer julgamento. Então, esse não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas, né? Tu tem que ver primeiro se o cara realmente é o ungido do Senhor, né? Inclusive, né, tá assistindo aqui o meu amigo, né, Jonathan, a irmã Andréia, né, e o meu pastor Heleno, paz do Senhor aos irmãos, né? O que acontece muito, irmão Carlos, é o julgamento temerário, né? O que é o julgamento temerário? O julgamento temerário é o julgamento precipitado, maldoso, apressado, baseado em impressões e informações de segunda mão. Tipo, eu ouvi dizer, né? Tirar conclusões sem conhecer os fatos. Vou te dar um exemplo. Normalmente nós temos muitos afastados da presença de Deus. E hoje eu ouvi um negócio muito legal. O rapaz falou assim para mim, ele falou, cara, tu sabe por que eu gostei de tu? Eu falei, por quê? Ele falou, porque tu não tem esse ar de soberania que eu vejo em outros crentes. Cara, o cara é muito inteligente, cara. O cara é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Os dois meninos que trabalham dentro da padaria são muito inteligentes. E eles são, né, afastados. Ele falou assim, cara, tu não fala com soberba nas tuas palavras. Tu quebra nossas pernas assim de um modo que a gente depois vem com outra pergunta. Os caras contestam mesmo, sabe? E eles ouvem o que eu tô falando. Eles param. Mas será? Hoje o nosso debate foi sobre Atos 2. Eita. E aí? Era língua estranha? Não era língua estranha? Ele falou, me prova na Bíblia. Eu falei, cara, tem um texto na Bíblia que Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, ele fala, aquele que fala em língua edifica a si próprio. Então ele tinha que escrever Chacaramanai, tá lá, é isso? O cara falou isso? Não, entendeu? Então a gente ficou nesse bate-papo gostoso, né? Então o que acontece? Esse julgamento temerário, né? Acontece muito com os próprios cristãos para aqueles que se afastaram. Chega pro cara e fala, você se afastou por quê? Eu perguntei pro menino, você se afastou por quê? Ele falou, por causa da carne. A carne, ela é forte, cara. Ela me ferrou. Eu falei, é mesmo, cara? Tu é um dos poucos cristãos que eu ouço falar isso. Que eu fiquei ouvindo assim, ele falou, né? Normalmente tu pergunta para algum cristão, ele fala, porque fulano tava falando mal de mim, me perseguiu. E às vezes o cara não tava te perseguindo. O irmão não foi pro culto, alguém já dessa ideia. Tá entendendo? Pô, o irmão não vem mais pro culto, o que tá acontecendo? Varão, o que eu recebo de mensagem de alguns amigos meus, que eles falam assim, irmão, tô com um problema aqui com ovelha. O que aconteceu, cara? Não, porque o irmão não veio pro culto. 2 dias na semana. Eu falo, pô, já ligou para ele para saber como é que ele tá? Ah, irmão, ele não quer nada com Jesus, não, irmão. Você tá pré-julgando. É um julgamento precipitado, é um julgamento temerário. Por quê? Porque você não sabe se o irmão estava trabalhando, se o irmão estava doente, se a esposa dele passou mal. Se ele está bem. Se ele está bem. Porque a vida tem os seus altos e baixos, entende? Então, o julgamento temerário, né? Ele entra nesse capítulo 7. E o que seria? A gente precipitar o julgamento contra outra pessoa. Você entende isso? Então, quando Jesus condena, ele está condenando esses 2 tipos de julgamento, o julgamento temerário e o hipócrita. Mediante a questão precipitar, tem uma pergunta aqui. Quem está apto para julgar? Aí é uma pergunta muito boa. Né? Existe, biblicamente, um padrão, um parâmetro, uma linha de raciocínio que dá aptidão, que dá legalidade para um grupo, ou para um tipo de pessoa, ou para todas as pessoas poder julgar. Então, vamos lá, né? Primeiro vamos falar sobre as questões congregacionais, tá? O que acontece? Igrejas presbiterianas, batistas, né? Elas têm um conselho
que fazem qualquer julgamento, inclusive o de tirar um pastor para locomover ele para outro. Tá? Igrejas pentecostais normalmente têm um pastor presidente que decide tudo. Você entendeu? Uhum. Então, muitas vezes uma igreja pentecostal ela decide rápido, porém com uma chance de errar mais fácil, porque é um homem pensando com a cabeça dele, orando a Deus por aquilo. E quando você tem várias pessoas, pronto. O juiz, quando ele vai julgar, o que ele faz? Analisa todos os fatos. Se julgar, se Jesus estivesse falando que julgar não era correto, um juiz não poderia se tornar cristão. E um cristão não poderia aceitar, o juiz não poderia aceitar Jesus. Por quê? Qual é o trabalho do juiz? Julgar. Então, automático. Segundo fato, a Bíblia menciona que todos podem julgar, porém que avalia a si próprio antes de julgar. Quer ver um exemplo? A gente vai ver aí que normalmente, né, os julgamentos, eles existem e não são abertos. Né? Normalmente um irmão julga o outro e fica caladinho lá dele, só comenta com outro irmão. Mas quando é um julgamento, por exemplo, de um pecado, de algo mais dolorido, algo que precisa de uma disciplina, nós deixamos para quê? Para que o pastor da igreja decida, pela experiência que ele tem. Porém, o velho pode ser repreendido, porque a Bíblia diz, quando você for repreender alguém mais velho, seja manso. Por quê? Porque, irmão, a repreensão não está no grito. A autoridade não está em quem grita. A autoridade está na verdade. E qual é a verdade? A palavra. O irmão, qual é o intuito de você julgar o irmão? É você ganhar ele para Cristo. É você trazer ele, por exemplo, o irmão entrou para a igreja, o irmão tinha problema com bebida, era alcoólatra, vivia no bar. Aí o irmão chega para tu e fala, irmão, não achei na Bíblia ali que beber é pecado e tô tomando um gorozinho. Você fala, irmão, você já teve problema com isso. Não faça isso. Porque um abismo chama o outro. Você vai automaticamente cair em um buraco, em outro, você vai começar a tropeçar. O seu julgamento é correto porque você está querendo o bem para o seu irmão. Agora, quando você julga o seu irmão somente para se vangloriar, ser superior a ele, é o que Jesus estava condenando. Até porque, quando nós vemos, eu gosto de assistir bastante esses filmes de tribunais, né? Na verdade, quando uma pessoa ele se torna um réu, ele vai a um julgamento e ali pessoas o julgam ali e o mandam para a detenção, na verdade aquilo dali é para que a detenção ela serve para recuperar aquela pessoa, para integrar aquela pessoa à sociedade de novo. Exatamente. Né? Então, exatamente. Essa é a finalidade. A gente acha que, na verdade, é para condenar a pessoa. Não, a pessoa ela vai ali, ela vai passar por uma reeducação, né? E aí vai ser integrado novamente à sociedade para que não cometa os mesmos erros antes. Então, tem isso. Exatamente, então, exatamente. Só que, às vezes, o irmão errou, sei lá, adulterou, enfim, aconteceu qualquer N questões, a gente entra na questão de julgar, tipo assim, para condenar o irmão. Acabou a carreira do irmão. Acabou a vida do irmão. E não é isso. Na verdade, a questão é de vamos recuperar. O que eu quero deixar bem claro, irmão Carlos, é uma coisa bem simples, tá? Nós não estamos dando legalidade para que alguém julgue o seu próximo. Não é isso. O que a gente quer é descomplicar esse texto de que você, eu não posso julgar. Não, presta atenção. A Bíblia diz que se você não faz o mesmo erro, né, você é apto para corrigir, exortar dentro da palavra de Deus. Quando se corrige alguém, você está julgando uma atitude, não a pessoa. Tanto que o evangelho, ele não luta contra pessoas. O evangelho luta contra ideias. Você está entendendo? Você quer ver um exemplo? Se nós acreditássemos que não poderíamos julgar, o livro dos Juízes estava fora de contexto. Não devia entrar no cânon sagrado. Porque Deus levantou Sansão, levantou Débora, levantou Salomão. Tem N passagens de juízes julgando causas. Débora era juíza. Ela parava, sentava as causas de Israel. O pessoal vinha com a causa. Bom, Salomão, não vai longe. Salomão chega uma mulher com duas mulheres com um filho, e ele fala, tá bom, faz o seguinte, corta a criança no meio. Ele julgou, acabou. A mãe da criança falou, não faz isso. E a outra falou, isso, faz isso mesmo.
E ele, na sabedoria que Deus deu a ele, ele falou, dá o filho para a mãe que não queria que morresse. Porque para uma mãe, era melhor ver o seu filho vivo do que morto. Entendeu? Então, há julgamentos que terão que ser feitos, né? Então, a gente vai ver, irmão, porque se você for parar para analisar, as pessoas elas têm julgado muito, né? E esses dias, eu estava meditando, e Deus me deu uma palavra muito forte, Apocalipse 17, que fala sobre as duas igrejas. A igreja que sobe e a igreja que não sobe, irmão. Então, a grande Babilônia, a prostituta, né? É a igreja que se contaminou e ficou. E aí a igreja vem, 144 mil descendo do céu, cantando hinos, louvando a Deus. E a gente olha e fala, cara, por que eu não subi? Talvez o pré-julgamento. Porque muitos naquele dia vai dizer, Senhor, Senhor, nós pregamos, profetizamos, curamos e expulsamos demônios. Mas aí você fez tudo isso e vivia julgando os outros de uma forma hipócrita. Porque quando você julga para se sobressair sobre o seu irmão, você está errado. Tem situação, irmão Carlos, que você vai ser obrigado a se posicionar. Você vai ser obrigado a se posicionar. E só está apto para julgar quem já tirou a trave do olho. E quem já tirou a trave do olho? Quem olha para o irmão sabendo que ele vai pecar, que ele pecou, vai pecar de novo e fala, a igreja te perdoa. Traduzindo, você viveu toda uma vida, exerceu todo o ministério, mas sempre de uma forma injusta. Exatamente. Quando Jesus... Com uma ideia injusta. Exato. Quando Jesus, né, conta a parábola do publicano e do fariseu que subiram um monte, está em Lucas 18, né? Ele fala que o fariseu sobe ao monte e ele ora. Dele para ele. O texto é bem claro. E ele fala, Senhor, graças te dou porque não sou como este homem. Olha o que ele está fazendo. Eu imagino a cena. Irmão, eu fico pensando numa coisa dessa e falo, Senhor, será que tem gente assim? E é difícil, irmão, porque o homem não gosta de ser confrontado. E o evangelho, ele é confronto. Por mais que nós pregamos a bênção que Jesus salva, cura, liberta, dá a vitória, a gente tem que entender que há uma conduta a ser vivida. O evangelho, hoje eu escutei um áudio de um irmão cristiano, que esteve aqui conosco, né? Fizemos a trilogia. Eita. E ele falou assim, irmão, o evangelho é mais vivido do que falado. Entendeu? Quando ele falou isso para mim, abriu um leque na minha cabeça. Por quê? Porque nós vamos ganhar pessoas de boca fechada com as nossas atitudes. Você entende isso? Então, quando Jesus estava falando que a gente não pode julgar para não ser julgado, olha o versículo 2. Pois da mesma forma que julgarem... Opa, já julgou. Vocês serão julgados. Com a mesma medida que medirem, serão medidos. Ou seja, na verdade, da mesma forma que estamos sujeitos a julgar, estamos sujeitos a ser julgados. Ou seja, da mesma forma que estamos diariamente sendo analisados. Exatamente. Você está ali no teu trabalho ali, mas tem alguém que sempre está te observando. Analisando o seu serviço. Quer ver um exemplo? É igual aquele texto que fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O texto, no original, se refere a todos os mártires que estão acompanhando a nossa conduta. Porque, irmão, tu imagina, o cara morreu na Arena dos Leões, o outro foi queimado no fogo, o outro não negou o nome de Jesus, o outro foi cerrado, crucificado, cerrado no meio, cruz de cabeça para baixo, o outro pregado em forma de X. Aí tu chega no céu, cara, qual foi o teu martírio? Eu fiquei no celular, Facebook. Descer na lenha dos irmãos. Descer na lenha dos irmãos. Irmão, Jesus não chamou a gente para ficar debatendo. Não foi isso. É legal você compartilhar o conhecimento, é muito bom, é muito legal. Mas certas vezes você compartilha o seu conhecimento e a pessoa se sente julgada. Quer ver um exemplo? Mateus 23, 27, tá? Jesus vai falar assim, ó, ai de vocês, mestres da lei e fariseu, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos do tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mexeu na ferida, hein? O que ele tava falando? Ele tava falando, você conhece a Bíblia até umas horas. Você prega bem pra cacete, cara. Parabéns. Mas por dentro, você é um copo sujo.
Aí o que acontece? Os caras viviam bonitão, pregando na sinagoga, nas esquinas, em tudo que era canto. Aí Jesus falou para ele: vocês estão pregando, mas estão julgando. Vocês não estão pregando mais por amor, estão pregando. Por isso que Paulo fala assim, ó, que preguem a Cristo por vaidade, por vanglória, mas que Cristo não deixe de ser pregado. Ele estava ensinando para a igreja, ele fala, olha, presta atenção, alguns vão pregar por vaidade, mas o que importa é que Cristo está sendo pregado. Vai ter uns que vão querer ganhar nome em cima do ministério, mas não tem problema, porque naquele grande dia há um Deus que há de julgar a todos. Irmão, e não tem para onde correr nesse dia. Aí, olha o que Jesus fala, continuando, ele fala, é o 29 agora. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido nos tempos dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Ou seja, eles estavam olhando para trás e falando, lá tinha profeta, lá os caras eram da hora, e não prestava atenção o quê? Que Deus queria ajuntar o seu povo, que Deus queria curar um enfermo, que Deus queria, através da vida daqueles que estavam pregando a palavra, ensinando, auxiliar o seu próximo. Por quê? Porque pelo julgamento. Porque eles se julgavam melhor do que os outros. Em outros textos você vai ver Jesus falando o quê? Ele fala assim, poxa, faça o que eles falam, porque eles pregavam a palavra, mas não façam o que eles fazem. Eles tinham atitudes que não eram de acordo com a palavra que pregavam. E isso é o mal dos dias atuais. Nós estamos na geração do fast food, né? Ninguém tem paciência para sentar agora e esperar, né? É uma coisa muito, muito, muito difícil. Entendeu? O que você ia falar? Sim, eu vejo algumas pessoas que têm até títulos eclesiásticos, mas que vivem assim uma vida, um padrão de vida totalmente oposto do que seria a vontade de Deus para aquela pessoa, né? E é interessante que você vê que as pessoas que são de fora da igreja, quando essas pessoas vão falar, eles não têm o menor crédito. Exatamente. As pessoas não querem ouvir. Exatamente. A ponto que você vê que às vezes as pessoas até meio que, não que são assim, são grosseiras, mas que não o respeitam, não tem credibilidade, não tem crédito. É interessante que quando a gente vê a vida de Paulo, que era um perseguidor, e quando ele se converte, e chega a um ponto que ele vai pregar, a ponto dele dizer assim, ó, sede meus imitadores. Exatamente. Hoje, talvez, esteja faltando exemplos, bons exemplos. Não, é exatamente isso. Né? Está faltando exemplos. Exatamente isso. Porque dentro de uma função eclesiástica, dentro de uma igreja, tem pessoas que têm essa função realmente de analisar outras pessoas, de julgar. É que se você for ver Efésios 4:11, ele estipula os ministérios, né? E aí você vê, irmão, você vê ali que a igreja deveria se basear nisso. Entendeu? A igreja devia se basear nisso. Por quê? Porque se você for olhar o evangelista, né, o pastor, o mestre, o profeta, os ministérios ali relatados, eles juntos conseguem edificar a igreja. Mas aí tu vai para o livro de Tiago, e Tiago fala assim, me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Porque a fé sem a obra ela é morta. Não adianta, irmão. Hoje tem um rapaz no meu trabalho que ele está revoltado com os crentes. E ele falou, cara, hoje tu não rouba, mas amanhã eu acho que tu vai roubar. Por quê? Porque tu conhece bem a Bíblia. Eu falei, pô, como assim? A mãe dele é de uma certa denominação grande, né? E eu não vou falar que o pastor usa um chapéuzão. E aí o que acontece? Ele falou assim, cara, as pessoas chegam lá precisando de uma cesta básica. Tu acha que um ministério que é gigantesco não tem uma cesta básica para dar pro fiel? E a pessoa dá o dízimo, oferta, tem carnê, e ele não ajuda com uma cesta básica. É a mesma coisa quando Jesus fala assim que tem uma classe de pessoas que era para fazer, não faz, e não deixa quem quer fazer. Exatamente. Então, mediante até o que você estava falando em questão de que o evangelho é vivido, né, que
que Tiago acabou de relatar assim, ó, mostra a tua fé que mostra as minhas obras. Né? Então, é mais ou menos assim, a gente chega pro grupo faz a reunião e fala assim, ó, vocês têm tudo que jejuar, tem tudo que ler, tudo que orar, tem tudo que fazer isso e aquilo. E ele nada. Mas é quando você olha para você mesmo no espelho, você não está fazendo nem um texto daquilo. Exatamente. Né? E aí as pessoas, claro que as pessoas que são fiéis, que são leais, que são realmente bem intencionadas, elas vão fazer. Uhum. Né? Na verdade, as que têm gratidão em servir a Deus. Né? As que querem realmente, as que são servas mesmo, né, de Jesus, vão fazer. Uhum. Entendeu? Independente se você está fazendo ou não, você vai mandar, elas vão obedecer. Então, vai jejuar, vai orar, vai ofertar. Uhum. Mas tem esse grupo, esse pequeno grupo, vamos dizer assim, que não faz, que não tem obras. Então, assim, se preocupa muito em debater e muito em funções, em cargos, sim. em posses, mas o que é o necessário realmente... Eu descobri, Carlos, lendo esses textos, né? Inclusive o que eu vou mencionar agora, que vai responder a tua pergunta. Antes que você leia, nosso irmão Luciano Andrade está dando a boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo, né? Deus abençoe, meu irmão. Se você for avaliar, Carlos, se você for avaliar mesmo de forma assim, interina, né? Eu descobri que as nossas obras não nos levam para o céu. Sim. Mas nós levamos as obras para o céu. Sim. É onde serão passadas no fogo para o galardão. Você vai receber o seu galardão pelas suas obras, sim. Entendeu? Então, quer ver? Você tinha me perguntado, quem é apto para julgar? Isso. Chegamos lá. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo 3... 3,15, vamos lá, vamos pelo 3,15. 15, vamos começar no 15. Tá. 2 Timóteo 3,15, ó. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo falando a Timóteo, tá? Agora o 16, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora o capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige e exorta com toda a paciência e doutrina, pois virão tempos que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Qual o ministério da igreja, irmão? É pregar a palavra, corrigir através da palavra, ensinar através da palavra, entendeu? Aí é onde entra o fato de que como que uma pessoa pode julgar a outra? Pautado na Bíblia. Só que o julgamento é como? Corrigindo a conduta, não julgando a pessoa. Se você for conversar com uma pessoa que se afastou e você falar para ela, pô, cara, tu tem que ir para a igreja, eu vou para a igreja, tu tem que ir para a igreja, assim nós vamos ser salvos. A pessoa não vai. Ela não vai, varão. Ela não vai. Pode ter certeza, eu já fiz isso, não vai. Como é que é o negócio? Para o povo entender? Se você chegar para um afastado, uma pessoa que está afastada, e falar assim, cara, você tem que ir para a igreja. Como que você quer ser salvo? A pessoa não vai. Por quê? Pelo simples fato que a salvação não está na igreja. Ela está em Jesus Cristo. Um salvo quer ir à igreja. Tu tá entendendo? Quando tu é salvo, você quer fazer as obras. Você não faz as obras para ser salvo. É aí o X da questão. E aí quando a pessoa se afasta da igreja, se afasta do convívio, porque alguém tentou corrigir ela, o que ela fez? Ela deu ouvidos às coisas que o mundo lhe oferece. E aí o mundo, ele é satisfatório, cara. O mundo ele vai te puxar. Mas aí o que a Bíblia diz? Lá em 1 Coríntios 11:31. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Por quê? Porque você precisa lembrar de uma coisa. Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Morreu? Acabou. Não acabou ainda não. Há uma vida após a morte. E aí, para onde vai a sua alma? É isso
que a gente precisa entender, né? E cuidado para não ser um cego guiando outro cego, né? Um copo limpo por fora e sujo por dentro. É o grande cuidado, né? O julgamento certo é o que analisa segundo as Escrituras. Exortar não é ser ignorante e gritar. É isso que a gente tem que entender, né? Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, a pessoa que ela é apta para julgar é a pessoa que ela se baseia no que a Escritura ensina. Escritura diz, que ela ensina, o que ela determina, não contra a pessoa, mas contra as práticas. Né? Vamos lá. Eu roubava, não roubo mais. Não roubo mais. Aí eu torno a roubar. Aí tu vai me corrigir. Aí tu vai falar, irmão, nova criatura. Roubava antes, não rouba mais. Acabou. Não, irmão, que tu tá fazendo errado, tu tá pegando um negócio sem pedir, cara, tu vai ser preso, que não sei o quê. Irmão, tu não vai convencer o mundo gritando. Você tá entendendo? E é até engraçado eu falar isso aqui, porque quem me conhece sabe. Eu tenho algo dentro de mim que pulsa para pregar uma verdade muito maior do que eu vejo hoje em dia os caras pregando. Hoje o evangelho tem sido negociado a preço de balela, cara. E aí a gente cai lá naquilo que Paulo falou. Se nós esperamos do evangelho só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Eu já ouvi de algumas pessoas que têm até medo de abordar alguns temas com medo de que pessoas saiam da igreja. Exatamente, né? Exatamente. E é interessante, porque o que nós estamos falando aqui, sobre o que você falou agora sobre nova criatura, que assim, contra fatos não há argumentos. Às vezes a gente fica muito num bate-boca, querendo conversar a pessoa por nossos próprios meios, né? E em vez de a gente usar o simples contra fatos não argumentos. Está aqui, essa é a vontade de Deus, está aqui. Exatamente. Entendeu? Existe a questão da bênção e da maldição, está aqui. Se você cumprir o que esse livro determina, o que é essa regra, sempre assim. Tem um texto que eu não vou me recordar, que fala assim, que aquele que segue a lei, que cumpre com a lei, ele não tem medo. Aquele que faz as coisas direito, ele não tem medo da lei, porque ele sabe que a lei não vai o atingir, não vai causar dano, porque ele está sendo cumpridor. É mais ou menos quando você paga a sua conta, você não tem medo de nenhum tipo de cobrança, porque exatamente. Você sabe assim, não vai vir ninguém bater aqui na porta da minha casa. É que as pessoas têm confundido uma coisa, Carlos, que confundem muito, muito mesmo. O cara roubava, ele era um ladrão e tal, e aí ele aceitou Jesus e ele foi perdoado. Ele foi perdoado no céu, mas na terra ele paga a conta ainda. Sim, entendeu? Isso. Não adianta se esconder atrás da Bíblia que não vai rolar. Não vai rolar, cara. Eu já conheci pastor que entregou o cara pra polícia. Querido, você é meu filho em Cristo, mas você precisa pagar a sua conta. Vai lá. E a igreja vai estar contigo nesse processo. A igreja vai estar contigo nesse processo. Irmão, eu conheço pastor que vai pregando presídio, que vai batizar, tu conhece. Sabe? Pô, tem irmãos, cara, que, tipo, pastor Rodolfo, bênção de Deus, cara. Bênção de Deus. Não precisa do microfone para estar pregando. Aonde tu deixar o cara vai que vai. Mas pra gente finalizar aqui, eu quero só relatar aqui 2 textos, né? Que é Mateus 18:15, né? Mateus 18:15 fala que se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós mostre a ele o erro. Se ele ouvir, ganhou o seu irmão. É o texto que nós mencionamos no começo, né? E também tem o texto de João 8, né? O texto de João 8 vai dizer sobre aquela mulher adúltera, né? Que pegaram ela em adultério e falaram, pô, na lei diz que nós precisamos apedrejar, né? Só que Deuteronômio 20 não falava que eles tinham que apedrejar. Falava que tinha que ser apedrejado os 2. Porém, Jesus disse o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso é fato. Na verdade, Jesus detectou aí que existia uma má intenção, na verdade. Exatamente. Então, o erro não é julgar, é julgar com más intenções. E alguns talvez queiram distorcer a ação de Jesus, achando que Jesus passou o pano para ela. Na verdade, Jesus não passou. Jesus falou assim, ó, esse julgamento, na verdade, não é válido porque está incompleta a situação. Está incompleta. Então, eu não vou participar de um julgamento, não, né, vamos colocar dessa forma, que ele não tem validade. Exatamente. Na verdade, Jesus não passou. A impressão que tá vendo? Jesus passou pano para ela, livrou dela. Ó, exato, não é exato. isso. Né? Tanto que ele fala para ela, fala, ó, não peques mais. Tipo assim. Vai, não peque mais. Não peque mais, ou seja,
Eu sei que você estava errado também na história. Né? Assim, de certa forma, a Bíblia nunca escondeu o erro de ninguém, né? A Bíblia nunca escondeu. Falou do adultério de Davi, né? Falou dos erros de Salomão com as mulheres, né? Falou, entre outros, né? Sansão, na sua libertinagem, na sua falta de obediência aos pais e tudo. Mas a ideia do texto, né? 7:1 de Mateus, é repreender aqueles que julgam e depreciam alguém para se exaltar. Jesus queria chamar a atenção para que venhamos discernir os nossos erros e as nossas motivações. Em vez de mostrar o comportamento negativo com os outros, a ideia era repreender os falsos profetas. É que nem quando você está mais ou menos assim na empresa ou em algum lugar, que aí tá ali que você, vamos chamar assim, com os peão, né? Uhum. Aí você tá ali e geralmente você tá meio que combinando, sei lá, com... Aí vamos sentar aqui para tomar uma água, dar aquele migué, tomar um café aqui, aquele... Vamos matar a hora, vamos supor assim, né? Aí chega alguém que aparentemente é superior, é mais intelectual, está mais bem vestido, tá? E aí tu quer se crescer, né? Quer se equiparar a ele, tá passando por cima dos outros. Aí começa, não sei o quê, tá vendo? A pessoa fica matando hora, mas você também estava matando hora. Acabou de sair, né? Tava lá no banheiro sentado no vaso sem fazer nada. Exatamente. Menosprezar o outro ali, tirar uma onda, colocar o outro para baixo para você ficar bem entre o outro. Né? Normalmente, a característica que nós temos, Carlos, a característica que nos aborrece no nosso próximo é a que nós temos. Tu entendeu? Tipo assim, tu olha pro irmão e fala, cara, esse irmão, de vez em quando ele é meio ignorante. Aí tu fala, pô, mas de vez em quando eu também sou ignorante. Então é isso que acontece, entendeu? É uma coisa que é normal. E antes de julgar, né, verifique se você não tem o mesmo defeito. Porque julga-se primeiro, então, a nós mesmos. E aí, quando o julgamento é com a gente quer ser amoroso, quer ser perdoado. E com o próximo, a gente quer... A tolerância muda, né? A tolerância muda. Por isso que o texto, né, ele continua dizendo, tira primeiro a trave do teu olho, né? Desembaça o teu óculos, né? Isso é muito vivido. E o termo, né, o termo usado, krinos, no grego, para julgamento, ele traduzido pela Septuaginta, ele fica em 3 termos diferentes, né? O hebraico dá uma margem maior para 3 termos, que seria shafta, né, que é julgar, governar e proteger alguém com autoridade. Din, que é punir, reivindicar e obter justiça para uma pessoa. Se você for ler o texto de Gênesis 49:16, vai falar que Dan julgaria os seus irmãos. Né? Dan é julgamento. Daniel. Dani, meu Deus, El, o Deus que me julga. Meu Deus me julga. Meu Deus julga. Né? Daniel. E Rip, que seria brigar judicialmente, né? Que é o texto lá que eu, conversando fora aqui do programa com você, eu estava falando, que é Gênesis 26, quando os pastores falam, não, a gente tem mais ovelha, a gente tem mais, não, a gente tem isso, a gente tem aquilo, então vamos... Peraí, tá errado, vamos fazer aqui uma disputa judicial, né? O termo grego, crino, é usado para justiça divina, quando Deus vai vir do céu, né? Com toda a sua hoste celestial, né? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão, né? E 1 Tessalonicenses 4:16, né? O texto, para mim, é um texto que assim, fica explícito a volta de Cristo ali, né? E foi isso, irmão Carlos, o pré-julgamento. Então, você cristão, né, que tem olhado a vida do seu irmão e prestado atenção e visto que seu irmão está errando, advertir o seu irmão, exortar o seu irmão é um ato de amor, Carlos. Há mais amor na repreensão do que na própria bênção. No próprio elogio, né? Do que no próprio elogio. A Bíblia diz, fiéis são as feridas causadas por um amigo, melhores do que os próprios beijos. Eu fico olhando e falo, cara, tipo, é demais, cara, é demais, sabe? Tipo assim, tem vezes que algumas pessoas te chamam a atenção e tu fala, não, cara, você me chamou a atenção por causa disso. Mas é um mínimo erro, né? Que você abre legalidade para que o diabo venha interagir na sua vida, né? O Cristiano, eu tava falando ali, ó, apareceu aqui. Excelente explanação, meus amigos, que maravilha.
A pergunta que deve ser feita quando instruímos alguém é: estou aqui como juiz segundo a minha concepção falha, ou estou aqui como alguém a serviço do reino para que esta alma seja salva? Foi o que nós estávamos conversando agora, né? Que na verdade, quando vamos julgar, não é para condenar, mas sim para recuperar, né? É porque Deus nos deu o ministério da reconciliação, né? É isso que é o grande fato, né? O ministério da reconciliação não é para ser juiz do meu irmão e para reconciliar ele, né? Essa é a grande realidade. E esse foi o quadro Descomplica aí, né, Carlos? O quadro que está desmistificando alguns textos aí usados de forma errada. Então está aí. Então você procure, antes de julgar alguém, se analisar, né? Procure ver se você está em condições de fazer tal ato. Porque às vezes a gente quer, às vezes até ajudar a pessoa, quer às vezes até julgar, só que a gente comete o erro de ir na própria autojustiça, né? Então, assim, veja, se você não se encontra em condição de analisar, julgar essa pessoa, passe para alguém que esteja em condição, né? Passe para o seu pastor, passe para o seu líder, no trabalho também, passe para o seu encarregado, gerente, né? Tenha essa sensibilidade, porque às vezes as pessoas querem sair julgando, algumas até com más intenções, outras às vezes por querer julgar, mas acaba se precipitando, acaba indo prejudicando o seu irmão, né? Acaba querendo ajudar, acaba prejudicando. Exatamente. E às vezes acaba até prejudicando o pastor, porque às vezes a pessoa julga, fez um julgamento, e as pessoas não querem ir para a igreja por causa desse teu julgamento. E às vezes o pastor nem sabe que um monte de coisas foram feitas, foram decididas, foram resolvidas. Exatamente, sabendo, exatamente. E no final ainda sobra. Irmão Carlos, eu quero só deixar aqui rapidinho, que a gente já estourou o tempo, um testemunho que eu vi que é muito, muito impressionante. Tinha um missionário no Alasca, né, no Tibete, se não me engano a memória, e ele estava pregando o evangelho e estavam perseguindo ele. E ele precisava sair dali, senão ele morria. E o coração dele falava, sai daqui, senão tu vai morrer. E a mente dele falava, se tu sair, tu vai morrer no frio, porque tá uma nevasca lá fora. E ele, não vou, decidiu ir. No meio do caminho, ele achou uma pessoa caída. A mente dele falava, passa direto. Porque se for um ladrão, se for um humilhante. E o coração dele falava, faz um amigo. Faz um amigo. E a mente falava, e se for uma pessoa que pode te prejudicar? E o coração dele falava, faz um amigo. E ele falava, não, eu vou continuar. E o coração falava, faz um amigo. Ele realmente decidiu pegar aquela pessoa e colocar no ombro. E o que aconteceu? Ele carregou aquela pessoa. E a mente dele começou a falar, tá vendo? Agora tu tá cansado, vai cair os dois na neve e você vai morrer. E ele caiu na neve. E ele achou que ele iria morrer. Só que o que ele não tinha reparado é que quando ele caiu, aquela pessoa que ele tinha carregado se levantou e começou a carregar ele. Ou seja, faça um amigo em vez de fazer um inimigo com o seu julgamento. Aleluia. Né? Ele foi carregado pelo amigo, os dois saíram da nevasca. Por quê? Um dia um tá caído, no outro dia pode ser você. E aquele teu amigo pode te levantar. Né? Então fica aí a reflexão para os meus irmãos. Deus abençoe. Vamos fazer a oração para que nós venhamos dar. Só quero agradecer ao nosso irmão Cristiano, ao pastor Heleno, né? aos demais irmãos que nos acompanham, né? Os irmãos que nos ajudam cooperando nessa obra, ao pessoal do Vital Embalagens, né? Cada um dos irmãos aí que tem crido naquilo que Deus tem dado nas nossas mãos, no nosso ministério, no nosso chamado. Amém. Também meus agradecimentos a todos, que Deus continue abençoando, que o desejo do nosso coração é que essa palavra tenha servido para você de edificação, de aprendizado, em nome de Jesus. Eu oro, você ora? Vou orar e já vou dar a bênção, amém? Amém. Senhor Deus, amado e querido Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de aqui estar, Senhor, e poder explanar a Tua palavra, Senhor, tendo o discernimento do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor venha acrescentar, Senhor, na vida daqueles que ouviram esta palavra, Senhor, o discernimento, ó Pai, e o dom do amor, Senhor. Porque é só assim, ó Pai, nós conseguiríamos julgar, Pai. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço, Senhor, que todo julgamento hipócrita e temerário caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te engrandecemos para a glória do teu nome. Amém. Amém. Informa.
o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do nosso amigo divino Espírito Santo estejam com cada um de nós. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pessoal do Insta, obrigado pela companhia. Deus abençoe Do também. YouTube, do app, Deus abençoe. Instagram, Face, todo mundo.